Boa noite, amigos e amigas. É com satisfação e muita gratidão que podemos estar mais uma noite aqui reunidos numa live do Centro Espírita Ceareiros de Jesus para trazermos reflexões sobre temas relacionados ao Evangelho do Cristo Jesus. Então, assim sendo, unidos num só pensamento, num só sentimento, eu convido a todos para que busquemos na nossa intimidade o nosso melhor. Nos elevemos até Deus, nosso Pai, através de Jesus, divino mestre amigo, com a esperança e a convicção do auxílio dos benfeitores amigos espirituais que se encontram aqui presentes, se encontram presentes em cada lar daqueles que nos acompanham, para que juntos possamos abrir a nossa mente, o entendimento para as reflexões dos temas abordados aqui nessa noite. Assim sendo, pedimos a Jesus a sua proteção, o seu amparo para conosco nesta tarefa desta noite e por toda a nossa vida, que assim seja. Muito bem, então, como é de costume, nós sempre fazemos abordagens relacionadas com os temas relacionados ao Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, o tema que trago para a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo está situado no capítulo intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item 7, é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz respeito à paciência. Então eu trago uma indagação para que todos nós possamos refletir. O que é paciência? A paciência, ela é uma virtude, e como toda virtude, ela requer uma construção. Ninguém nasce virtuoso, ninguém foi criado virtuoso, nós desenvolvemos a virtude da paciência através de aquisições essas de valores, de sentimentos. E assim, para melhor a gente compreender o tema que nós vamos abordar hoje, eu queria ressaltar a importância da paciência com relação a outras virtudes, porque ela serve de uma base para outras virtudes. Ela auxilia no desenvolvimento de outras virtudes, Então eu convido a todos para que nós possamos fazer uma breve leitura do tema. Quem tiver o Evangelho, que acompanhe, senão depois possa dar uma olhada, repetindo de novo, Está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, o item 7 diz: a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre o vosso caminho para serem instrumento dos vossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes, que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que vos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que a bênção são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós, e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar, e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Ave 1862. Muito bem. Do contexto que lemos, o que nós observamos é que o espírito amigo, ele começa o título que ele coloca para nós, colocando como uma situação a dor. Então vamos fazer uma reflexão. O que é a dor, na nossa existência? A dor, por muitas vezes, ela se apresenta
inesperadamente, sem que a gente esteja esperando. E nós não estamos preparados para lidar com ela. Quando ela chega, nos assusta, nos intimida. E nós chegamos a achar que a dor é a pior coisa que existe. Porém, pelas lentes que a doutrina espírita nos facilita a compreensão, nós observamos que a dor, ela pode ser, e ela bem compreendida, ela é, né, um lenitivo para as nossas mais pesadas situações de equívocos anteriores. Quando nos deparamos com a nossa realidade como espírito imortal que somos, nós passamos a compreender a dor como um benefício, né? E a dor, ela é muito individual para cada um. Cada um sente e manifesta a dor de acordo com a sua compreensão e até com a sua necessidade. Assim sendo, então, Jesus afirma no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 19, que ele diz assim, que a paciência, possuireis a vossa alma nas vossas paciência. Então a paciência é muito importante para que nos coloque em equilíbrio diante das vicissitudes da vida. Quando nós compreendemos a dor como aquele elemento de progresso, ela passa a ser um auxiliar para que nós caminhemos para o nosso processo evolutivo, né? Então, a dor, ela é um sinalizador. Ela é um sinalizador que algo está errado, que nós precisamos mudar algo, né? Ele está numa fase de desequilíbrio e precisa ser tratado. A dor, geralmente, ela se manifesta antecedendo alguma coisa grave que irá acontecer. Como, por exemplo, imaginem todos se nós não tivéssemos a dor como nosso auxiliar no nosso organismo físico. Diante de um infarto, se a gente não sentisse a dor que o infarto causa, nós iríamos desencarnar sem perceber. E assim é na nossa vida como espírito imortal, né? A dor, ela é algo muito pessoal, como eu disse, cada um sente de uma maneira e de acordo com a sua necessidade. E a dor, ela é muito comum no mundo de prova e expiação onde nós vivemos, onde nós trazemos aquilo que precisamos trabalhar para que nos tornemos espíritos melhores, porque nós estamos num mundo onde é uma escola que nós aprendemos através das vivências, das convivências, e também ela é um hospital onde nós nos tratamos. E a dor, quando nos convida a refletir, ela nos convida a mudar. E para que nós mudamos, nós necessitamos de uma vontade, acionar a vontade em nós. Não é o desejo, é a vontade. É aquilo que, na nossa intimidade, nós falamos assim, isto eu não faço mais. Eu não consinto mais ser dessa maneira, eu preciso mudar. Então, é muito importante que a gente compreenda que nós trazemos um histórico na nossa anterioridade como espírito imortal que somos. Nós trazemos muitos pontos de desequilíbrio trazidos lá de trás das nossas vivências espirituais. E essas marquinhas que ficaram impregnadas na nossa memória espiritual, quando a gente desencarna, quando a gente vai para a erraticidade, onde a nossa consciência se aflora, se expande, ela requer de nós reparação. E essa reparação nós só conseguimos através do instrumento da matéria física, da reencarnação. E aqui chegando, graças ao véu do esquecimento, graças à oportunidade que temos de fazer construções, nós esquecemos daquilo que deixamos para trás para que espontaneamente possamos fazer essas construções. Porém, quando aqui estamos, nos dispersamos nas ilusões. Então é necessário, por muitas vezes, que a dor seja esse sinalizador, que venha nos dar essas cutucadas para que nós acordemos diante da nossa realidade de espírito imortal que somos. E a dor, a paciência, ela age como um fermento, né? Diante das outras virtudes. Por quê? Porque ela excita que essas outras virtudes se desenvolvam, né? E eu trago aqui algumas para que a gente possa fazer algumas observações. Por exemplo, a paciência, quando ela trabalha junto com a resignação.
Então, o que ela exercita na gente? Ela exercita a compreensão da dor na nossa intimidade, na nossa vida, né? Que as dificuldades que passamos, elas têm uma causa, ela tem uma necessidade. Nós estamos numa fase de que estamos reparando um circuito ao qual nós danificamos. Então é importante que nós tenhamos a paciência da resignação, de compreender a dor como um benefício na nossa intimidade, na nossa vida, para que isso nos movimente em busca da reparação daquilo que necessitamos. E também temos a paciência que anda conjugada com a indulgência. É o que ele diz aqui no tema, né? Quando ele diz das várias alfinetadas, nós estamos constantemente nos envolvendo nessas alfinetadas que são o quê? São as diferenças nos relacionamentos, onde sofremos por muitas vezes injúria, contrariedade e tudo aquilo que por vezes deixa a gente em desequilíbrio, né? E isso se dá no relacionamento entre encarnados. E o que acontece com relação à paciência? Nós colocarmos em questão o que o outro é perante Deus. Ele é igual a nós. Ele também está num processo de construção. Ele também é um filho beneficiado do Pai com a mesma propriedade de correção íntima. Então, nós nos darmos conta disso é exercitarmos a paciência da indulgência. E a paciência da esperança? É importante de compreendermos, né, que os planos de Deus transcorrem de acordo com o que é melhor para nós. Nós necessitamos de passar por uma dor? Hoje, nós estamos vivendo na nossa atualidade a situação do Covid-19. Muito se fala, muito a gente ouve falar, aqueles que não têm a compreensão, num castigo, né, numa punição divina, outros na má sorte. Porém, o quanto que a gente tem que analisar, o quanto isso é importante para nós estarmos vivendo com entendimento e com esperança. Porque quando a gente tem a esperança de que tudo vai melhorar, tudo se torna melhor. Nós temos que ter a esperança do verbo esperançar, né? Não do verbo esperar, de ficar esperado, parado, mas da movimentação. Porque a esperança, ela requer movimento. Então, a situação está difícil, nós estamos passando por momentos do qual teremos que rever todas as nossas atitudes, sejam elas nos âmbitos pessoais, nos âmbitos financeiros, nos âmbitos familiar, em todas as situações nós teremos que nos reformular. Então, manter a paciência na esperança é também uma boa situação de andamento do nosso processo evolutivo. A paciência da fé raciocinada. A fé no futuro, né? A fé no futuro de que hoje nós habitamos uma existência que é apenas um ponto numa linha infinita. De que é momentânea a nossa passagem. E a fé raciocinada, ela nos leva a um relacionamento com Deus. Porque a fé tem que ser um relacionamento. Eu tenho que confiar em alguém que eu conheço. E Deus é aquele que sempre está na nossa intimidade e do qual nós temos o maior relacionamento. A fé raciocinada, ela nos possibilita desacortinar mitos, conceitos e figurações que já não fazem mais parte da nossa existência como espírito. Hoje nós estamos numa encarnação ao qual já nos é oferecida a oportunidade, diante de tantos os recursos, diante de tantas doutrinas que trazem reflexões acerca do ser imortal, e a doutrina espírita em si, que nos desacortina de nós inúmeras possibilidades de adquirirmos o entendimento da vida após a morte. Então,
Assim, nós também podemos comentar da paciência, da coragem. Ter coragem em momentos difíceis é muito complicado, porque, por vezes, nós nos prostramos, como diz o tema, nós nos dobramos com o fardo e aquele fardo se torna muito pesado e nós não conseguimos enxergar uma saída para aquilo. Quando a situação às vezes começa a ficar muito difícil, nós não temos forças para olhar uma saída. E como o Evangelho diz, se nós nos levantarmos, nós vamos enxergar uma imensidão que é o céu, que é a imensidão de oportunidades que podem surgir com o nosso esforço, o nosso empenho. Então, ter coragem é agir com o coração, porém com a razão, para que nós consigamos tirar dessas experiências melhores, tirar outras situações. Nós vemos tantas pessoas criando oportunidades quando as situações chegam à sua realidade, batendo à sua porta. Eu não tenho mais recurso, eu tenho que tirar oportunidade disso. E tiram e vão bem. E nós, como espíritos, quais as oportunidades que nós estamos tirando de toda essa vivência que estamos passando? E nós, como espíritas, que nós estamos aprendendo? Nunca na nossa intimidade, eu falo por mim, imaginei que eu fosse sentir tanta necessidade da casa espírita, tanta falta, tanta saudade dos amigos. Porque por muitas vezes, a gente fechado nas nossas pressas, na nossa correria do dia a dia, a gente é indiferente. E eu acredito que esse isolamento, ele é benéfico para nos aproximar, porque aproxima-nos em pensamento, em sentimento. E um dia eu acredito que nós vamos poder continuar com isso e fisicamente nos envolvendo em abraços. Talvez seja breve, talvez demore um pouco, mas aí o exercício da paciência. Teremos que exercitar constantemente essa virtude para que ela seja parte itinerante da nossa jornada. Então, falando sobre isso, para nós concluirmos o nosso raciocínio com relação à paciência, é importante a gente compreender nosso planejamento reencarnatório. Nós não caímos aqui nesse planeta, nessa atual situação de balãozinho. Tem um propósito. Nós estamos aqui porque, diante de um plano de amor, onde amigos espirituais envolvidos com a nossa melhoria como espírito imortal se comprometeram a nos auxiliar diante daquilo que nós programamos para nos tornarmos espíritos melhores. E assim nós somos inseridos naqueles vetores atrativos que vão facilitar esse nosso processo de evolução, que são a nossa família, são os nossos amigos, a cidade onde nascemos, o país onde vivemos, as situações onde vivemos, as doenças que temos que ter, todo aquele vetor que vá modificar aqueles pontos obscuros que nós pigmentamos o nosso perispírito com débitos diante das leis divinas em um passado não muito longe. Então, assim, nós vamos concluindo o nosso raciocínio, pedindo a todos para que juntos possamos nos unir mais uma vez em pensamentos, em sentimentos, agradecidos a Deus, primeiramente pela vida, pela oportunidade bendita desta reencarnação, pela oportunidade da doutrina espírita em nossa vida. Queremos agradecer pelo dia de hoje, pelo benefício que nos foi oferecido de estarmos aqui hoje falando do Evangelho do Cristo. Sabemos que quando deixamos os nossos afazeres para tratar do Evangelho do Cristo, torna os momentos muito especiais e felizes, e é envolvidos nessa vibração de felicidade, de amorosidade, que nós vamos expandindo luzes de amor para todo o planeta, para todos os necessitados, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão trabalhando nos hospitais, para os nossos familiares, para os nossos amigos e para aqueles que um dia talvez
por equívoco viemos a prejudicar e hoje não compreenderam ainda o benefício do perdão. Assim, Jesus, seja conosco, nos amparando, proteja também esta casa, que sempre nos é um fornecedor de oportunidades, toda a equipe espiritual, que assim, unidos, possamos sempre estar, não fisicamente, mas em pensamento e em sentimento. Muito obrigado, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja. Então, lembrando mais uma vez da necessidade de mantermos precavidos, né, na segurança da nossa higiene, lavando as mãos, sempre após qualquer atividade que seja relacionada em qualquer ambiente, o uso da máscara, né, constante, e o isolamento. Só saiam de casa se precisar, não tendo condição, saiam, mas se cuidem, porque todos são muito importantes e nós queremos ver todos bem. Que Jesus nos abençoe. Um abraço a todos.